Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Eu vou então chamar aqui o pastor Davidson para que esteja aqui conosco em tela. E, pastor Davidson, bom dia, tudo bem contigo, meu amigo? Bom dia, pastor Aderson, shalom a todos. Que bom que estamos aqui novamente, para continuarmos o nosso estudo sobre Abacuque. Precisamos de esperança, pastor Aderson? É verdade, é verdade. Mais do que nunca nesse período, né? Mais do que nunca. Eu quero então orar e aí agradecendo pela vida do pastor, do amigo e também pedir para aqueles que vão se conectar, aqueles que já estão conectados, como é o caso do Sebastião Camilo. Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela vida dos nossos amigos e irmãos que já se achegaram, que se conectam a nós nessa manhã. O intuito, Senhor, de aprender um pouco mais de Ti, com base no livro de Abacuque, para que a esperança seja renovada, a esperança em Ti seja sempre, sempre renovada. Eu peço ao Senhor que continue usando o Teu servo, o pastor Davidson, para nos falar nessa manhã, para nos direcionar, para nos fortalecer, para que possamos continuar a jornada cristã, vivendo e também sendo instrumento nas tuas mãos de mensagem de esperança àqueles que estão precisando de esperança. É a minha oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vale ressaltar que se você tiver alguma pergunta, à medida que o pastor Davidson for fazendo a exposição, basta você colocar aí no comentário, ok? A sua pergunta, a sua contribuição. Quero dar bom dia também a Zilmar Guimarães, que está conosco. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. O Camilo, que eu também falei, que já está conosco. Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Pastor Davidson, por gentileza, fique à vontade. Deus te abençoe. Deus te use mais uma vez com poder e graça. Amém, pastor Aderson. Já estou solicitando aqui a apresentação, do nosso material. Muito bem. Espero que os irmãos todos, estejam se lembrando da nossa última aula, onde estamos falando da parte introdutória do livro de Abacuque. Para isso estamos usando o comentário expositivo do querido e famoso reverendo Hernandes Dias Lopes, que é bastante apreciado, hoje em dia pelo povo de Deus, pelo povo evangélico. Então, nós falamos na primeira parte sobre as informações iniciais e paramos aqui na divisão do livro de Abacuque, que é mais ou menos a metade desse primeiro capítulo do comentário do nosso querido pastor. Então, continuamos aqui, a divisão do livro de Abacuque. O livro de Abacuque pode ser dividido em 3 partes distintas. O capítulo 1 fala de uma sentença, um peso. E é literalmente assim que está no hebraico, peso do, como nós já vimos também, peso do profeta Abacuque. Porque para ele era algo pesado, era algo difícil de falar. De fato, era um peso para a consciência e para a alma do profeta, Então, ele fala, o primeiro capítulo fala de uma sentença, um peso, uma mensagem difícil de ser entendida e mais difícil ainda de ser engolida. Neste capítulo, o profeta escancara as tensões da sua alma
e expressa sem rodeios os dilemas que assaltam o seu coração. E a gente está vendo nessa lição aqui desde a aula passada, porque de fato, às vezes a gente fica pensando que Deus vai ficar chateado com a gente, porque a gente está abrindo demais o coração para Ele, e falando, né, daquilo que está afetando a nossa alma, né, quem sabe até azedando a nossa alma. E quando a gente expõe para Deus, Ele mesmo nos cura. Né? Foi o que o profeta fez. A sua alma estava bastante azeda por causa do que está acontecendo, que estava acontecendo, que ainda viria a acontecer. E, de fato, ele abre, né, escancara as comportas do seu coração e coloca tudo diante do Senhor. Não é? Dois grandes conflitos são vividos por Abacuque. O primeiro é o prevalecimento do mal e a aparente inação e demora de Deus em agir perante o mal. Muitas vezes temos essa sensação também em nossa vida, né? Suas orações não são respondidas com a urgência que as endereçou ao céu, né? Então, claro que a urgência maior, a ansiedade maior está no coração de quem pede. Mas Deus é sábio e nos ama. Então ele vai responder quando for a hora que for adequada para essa resposta, né? E a gente só vai entender isso depois, quando a gente já recebe a bênção e percebe, né, o tipo de lição que aprendemos, né? Estamos deixando de lado toda a nossa autossuficiência e deixarmos Deus agir conosco, né? O segundo conflito que o profeta tinha é a resposta surpreendente da sua oração, quando finalmente ele recebe a resposta, né? A resposta de Deus deixou o profeta mais alarmado ainda e esmagado que o silêncio que até então ele estava aguardando, né? Deus disse a Abacuque que os caldeus, ou seja, os babilônios, sanguinários, truculentos e expansionistas, estavam vindo contra Judá, não ao arrepio da sua vontade, mas em obediência ao seu chamado. Ou seja, o próprio Deus que chamou os babilônios para invadir Judá. O segundo capítulo fala de uma visão. O profeta deveria escrever a visão no outdoor para todos lerem, né? É como se fosse um cartaz enorme, né? Desses que ficam em lugares estratégicos, perto de estradas, onde muitos carros passam, né? O outdoor é isso. Claro que na época não existia outdoor, mas era como se fosse algo parecido com isso, né? Um cartaz enorme escrito a mensagem do Senhor para que todos pudessem ler, aqueles que passavam longe, né? A visão que Deus revela anuncia que o soberbo vai perecer. O soberbo aqui é Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas o justo vai sobreviver à crise, pois ele viverá pela sua fé, pela sua confiança. Nós vamos estudar bastante a palavra fé em hebraico quando falarmos aqui desse capítulo 2 de Abacuque. Os caldeus, por pensarem que seu poder emanava de suas próprias mãos e dos seus ídolos mudos, cairiam sem jamais serem levantados. Mas o povo de Deus, que vive pela fé, seria esse sim restaurado. Né? Mensagem de esperança. Né? O terceiro capítulo fala de um cântico. O profeta, que começa o livro chorando, termina-o cantando. O seu cântico não é em virtude da mudança circunstancial. As circunstâncias continuavam pardacentas, mas a verdade de Deus enchera sua alma de esperança. Deus descortina para o seu profeta o seu propósito, mostrar a ele a sua soberania, e agora, em vez de questionar a Deus, Abacuque clama por avivamento e se alegra em Deus a despeito da situação. Não é? O que mudou, então, não foi a situação em si, porque Deus estava levando o juízo para ajudar, mas o que muda é o modo como o profeta encara essas circunstâncias ao seu redor, né? Que vai afetar naturalmente a sua vida e a vida de todos os servos de Deus lá que estavam em falta com o Senhor. Né? Então, concluindo, Charles Feinberg diz que o primeiro capítulo discorre sobre a invasão dos caldeus,
O segundo capítulo prediz o juízo de Deus contra esse povo, o povo babilônico, né? O povo caldeu, o povo babilônico. E o terceiro capítulo retrata a vinda do Senhor e a destruição das forças mundiais hostis, já que o próprio Deus é que está no controle da história, né? Então isso também serve de alento para o nosso coração hoje. Não importa a crise que possamos enfrentar, ou que ainda enfrentaremos, nós temos a certeza de que Deus está no controle de tudo. Nada escapa ao controle de Deus, não é? Bom, alguns destaques do profeta Abacuque também são interessantes da gente resgatar aqui. Abacuque traz a lume, ou seja, traz à luz, né, os grandes temas que ainda hoje afligem a humanidade. Ele levanta a ponta do véu e revela a nós que os tempos são outros, mas o coração do homem continua tão corrompido quanto foi no passado. Vejamos alguns destaques desse profeta intercessor pela sua nação, a nação de Israel, né? Alguns destaques estão aqui. Em primeiro lugar, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio, como está no capítulo 1, versículo 13. De fato, isso traz ainda discussões hoje em dia, né? Por que que o ímpio aparentemente prospera tanto e o justo ainda luta para sobreviver, luta com dificuldades, não é? A luta do justo é grande, por ele ser justo propriamente, né? E por que que o ímpio aparentemente prospera tanto? Isso é um tema antigo, e ainda hoje é tema de nossas reflexões e orações também, né? Abacuque estava alarmado com a corrupção moral e a apostasia religiosa que haviam tomado conta do seu povo. Parecia que a situação política, econômica, moral e espiritual estava fora de controle. O mundo estava de ponta cabeça. Os justos estavam sendo tripudiados e pisados, enquanto os ímpios floresciam. Abacuque pergunta sobre as razões de Deus permitir tantos crimes terríveis. Ele ergue a sua queixa contra Deus pelo fato de suas orações não terem sido respondidas. Então, esse drama foi vivido por Jó, por Asaf e por outros profetas. É verdade que em Jó a temática é o sofrimento em nível individual. Entretanto, com Abacuque, a questão é o sofrimento comunitário. Agora extrapola o nível individual, como era o caso do livro de Jó. Mas ele passa a ser o sofrimento nacional, comunitário. E isso, né, trazia muita amargura ao coração do profeta no momento em que ele expõe, né, o seu coração diante do Senhor. Russell Champlin corretamente afirma que Abacuque, como Jó, não tentou resolver o problema do mal, apelando para o pós-vida. David Baker, por sua vez, diz que, diferentemente de Jó, Abacuque recebe resposta direta a seus questionamentos. Ou seja, Jó tinha uma esperança de ressurreição da pós-vida, Abacuque não trata desse assunto. E também Abacuque recebe uma resposta direta dos seus sofrimentos e seus pedidos e questionamentos, enquanto que Jó não recebeu. Jó recebeu apenas uma palavra de que Deus está no controle de tudo e Jó não tinha o que reclamar, apesar do nível de sofrimento que ele enfrentou, não é? Bom, então para Abacuque a resposta foi direta, que Deus deu a ele, não teve rodeios. A punição virá, mas mediante os babilônios. Isso gerou problemas teológicos e morais ainda maiores para o profeta, visto que a cura, entre aspas, né, de uma invasão babilônica é pior do que a enfermidade do pecado de Judá. Então, de fato, né, o modo como Deus escolheu é trazer uma cura mais pesada do que a própria impunidade do povo de Deus, né? Ele usaria um povo pior, o que faz a nossa cabeça dar um tilt, né? Dar um nó. Porque, de fato, nós confiamos em Deus, sabemos que Ele faz o melhor. Mas, às vezes, a gente tem muita dificuldade para entender o modo como Deus age. Então, não temos que tentar entender, temos que aceitar, nos submeter
e estarmos provavelmente, né, consertando algum erro, algum pecado, algum problema e deixar Deus dar livre curso ao seu trato conosco. Bom, Deus responde dizendo que o instrumento que escolheu para a disciplina de Judá é moralmente responsável por suas ações e que não escapará sem a devida punição também. No caso aqui, o próprio Deus também reivindicaria as ações soberbas de Nabucodonosor e da Babilônia como um todo, né? Então Deus estaria usando outra nação, uma nação muito ímpia, para consertar a sua nação, a nação de Israel, sob o remanescente fiel, né, que seria alguns do povo de Judá. O estudioso John Wright diz que o drama de Abacuque tem a ver com a teologia nacional de Israel, que entrou em crise. Os habitantes de Judá pensavam que em qualquer situação Deus estaria do lado deles e os defenderia contra os inimigos. Eles se consideravam invencíveis, porque estavam do lado do Deus invencível. Só que eles não contavam com o favor do Deus invencível. Por isso estavam enfrentando tudo aquilo. Essa teologia centralizava-se na afirmação da escolha de Sião por Yahvé, como a sua sede, e em suas promessas à dinastia de Davi, de um governo eterno, de uma vitória permanente sobre os seus inimigos. Quanto mais tenebrosa era a hora, tanto mais desesperadamente a nação se apegava às eternas promessas feitas a Davi, achando segurança no templo onde ficava o trono de Yahvé. Elevada por esse otimismo teológico, a nação marchou em direção à tragédia. Né? No caso aqui, a soberba, o povo estava soberbo. Uma soberba diferente, naturalmente, do que a de Nabucodonosor, mas ainda assim uma soberba espiritual. Né? Eles se achavam superiores aos outros povos porque eles tinham um relacionamento com Deus. E claro, né, Deus cobra mais de perto quem está perto dele. Bom, o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio continuam sendo o drama, né, do homem contemporâneo. Crabtree, que é um comentarista, né, especialista nessa mesma linha de pensamento, escreve o seguinte: alguns salmistas e o livro de Jó tratam diretamente desse problema do sofrimento dos justos. A verdade é que esse problema do sofrimento não merecido dos homens justos, assim como a prosperidade material e a felicidade aparente dos injustos, constitui um problema religioso e teológico que perturba quase todos os homens profundamente religiosos. É interessante a gente perceber aqui que muitas vezes a gente acha que Deus tem a obrigação de nos abençoar porque somos fiéis a Ele e tudo mais. Esse tipo de pensamento em nosso coração e até esse tipo de oração mesmo, né? Esse tipo de coisa demonstra o quanto nós estamos, na verdade, distantes de sermos justos e perfeitos. Nós estamos sempre com a imperfeição do nosso encalço. E a gente precisa, então, estar colocando o nosso coração diante dele e esperar que a resposta certa, a resposta adequada, venha do próprio Deus, né? Muito bem, aqueles que se empoleiram no poder e vivem na contramão da justiça prosperam, enquanto aqueles que lutam e trabalham com honra e honestidade são afligidos. Henrietta Mears, citando Campbell Morgan, disse que quando Abacuque olhava para as circunstâncias, ficava perplexo, mas quando esperava em Deus e o ouvia, ele cantava. Não é? Então, é sempre essa tensão entre a falta de fé e a fé que nos faz cantar. Né? Quando há falta de fé, há murmuração, há reclamações. Quando a fé é pujante, então temos uma declaração de fé em forma de cântico. Em segundo lugar, o fortalecimento econômico e bélico das superpotências mundiais, que era o que estava acontecendo, né, no caso da Babilônia. O mundo vive a alternância de poder. Sempre houve um tempo em que os reinos mais fortes subjugaram as nações mais fracas e construíram suas riquezas com o espólio dos dominados. Ainda hoje, quando se luta pelo estabelecimento da democracia no mundo,
As nações mais fortes engolem as mais fracas e se abastecem de suas parcas riquezas, para se tornarem ainda mais opulentas. No tempo em que se fala tanto na necessidade da paz, gasta-se ainda mais com a guerra. No mundo em que se fala tanto em respeito aos tratados internacionais, gasta-se mais dinheiro em armas de destruição do que para socorrer os famintos. Isso aqui é uma verdade, né? Aliás, existe uma máxima, se não me engano, retirada de Arte da Guerra, que se você quer paz, prepare-se para a guerra, não é? Ou seja, nessa máxima você só constrói a paz se você for mais forte do que o outro que quer lutar contra você. E essa máxima, para nós cristãos, só é válida quando consideramos que Deus, né, é mais poderoso, é mais forte, então ele sim tem o poder de estabelecer a paz, tá bom? Em terceiro lugar, as guerras truculentas. A conquista do poder no tempo de Abacuque era mediante o uso da força. E até hoje é assim, né? Não é diferente hoje. Desde 1789 não houve um ano sequer em que pelo menos duas nações não estivessem em guerra em busca de poder. Não é? Então, isso é ininterrupto. A gente que às vezes não percebe. Agora está muito claro para a gente, está muito próximo de nós, a guerra da Ucrânia contra a Rússia, que já está envolvendo outras nações também, né? Aqui em pleno 2022, mas a gente percebe o quanto a gente não está ligado a outras guerras menores, de menor monta, que envolvem também pelo menos duas nações. Né? Está muito complicado mesmo a história da humanidade. Bom, os fortes atacam os fracos, os ricos engolem os pobres, os poderosos esmagam os que não lhes podem fazer qualquer resistência. Os métodos de subjugação mudaram, mas a truculência mortal é a mesma. Estamos assistindo a uma crescente militarização do mundo. Fritjof Capra alerta para o fato de que, enquanto as nações mais ricas estão investindo cada vez mais em armas, mais de 15 milhões de pessoas morrem anualmente de fome e outras 500 milhões estão gravemente subnutridas. Cerca de 40% das pessoas do mundo não têm acesso a serviços profissionais de saúde e 35% dos habitantes do planeta carecem de água potável. Enquanto isso, metade dos cientistas dos países ricos dedica-se à tecnologia da fabricação de armas. Não é? É uma triste realidade e, infelizmente, a gente não pode abrir mão também de termos um exército, de termos, né, soldados, porque se o inimigo não abre mão, nós também temos que manter um exército, né, para poder proteger nossas fronteiras. Só haverá mesmo a total desnecessidade de um exército, de uma situação militar qualquer, quando de fato Cristo reinar. O reino de Deus realmente se instalar por completo no mundo. Aí sim, teremos um reino pacífico, de plena justiça e um reino eterno, né? O reino do Messias. Bom, em quarto lugar, a decadência dos grandes impérios. Tudo que sobe, cai. Tudo que um dia fez uma viagem rumo ao topo da pirâmide despenca das alturas para espatifar-se no chão. Os soberbos impérios que governaram o mundo com truculência caíram e se cobriram de opróbrio. Opróbrio é vergonha, né? Onde está o poder da Síria? Onde está a glória da Babilônia? Não é? É só história, é só narrativa hoje. Onde está a força do Império Medo-Persa? Onde está o poder bélico do Império Grego? Onde está o megalômano Império Romano? Todos caídos, todos apenas da história. A Bíblia diz que Deus é quem levanta reis e destrói reis também. Os reinos deste mundo passarão. Eles haverão de virar pó e se tornar apenas lembranças remotas nas páginas do tempo. Isaltino Gomes Coelho Filho é enfático quando afirma que a história da humanidade está repleta dos destroços de grandes potências que se julgavam indestrutíveis. Não é? De fato, só há escombros onde antigamente havia glória.
O orgulho humano, aliado à engenhosidade para produzir artefatos, que matam, nada pode fazer quando chega o momento estabelecido por Deus. Afinal, ele remove os reis e estabelece os reis também, como está em Daniel 2:21. Walter Kaiser Jr. Corretamente afirma que, a despeito das aspirações da Babilônia no sentido de edificar um império, a despeito disso, seria outra potência que possuiria a terra, o glorioso reino de Deus. E diz aqui Abacuque 2:14, Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, é a glória de Deus que se estabeleceria sobre toda a terra, e não propriamente a glória da Babilônia. Bom, em quinto lugar, a vitória final e retumbante do reino de Deus. Abacuque também fala no capítulo 2, versículo 14, como acabamos de ver. Os reinos deste mundo passarão, mas o reino de Cristo será como uma pedra que encherá toda a terra. Então a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem também o mar. As grandes potências econômicas da atualidade sucumbirão. O poderio bélico e militar não poderá evitar o seu colapso. Os poderosos serão arrancados dos seus tronos. Somente o reino de Cristo triunfará, pois o seu reino é eterno. E glória a Deus por isso, Porque os reinos humanos, por mais brandos que sejam, por melhores até que possam aparentar ser, eles não se comparam com o perfeito reino de Cristo. E é isso que nos está prometido, esse é o nosso futuro. Então isso é motivo de glorificarmos a Deus e aumentarmos a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança, de termos esse reino plenamente vivido, experimentado por nós aqui na Terra ainda. Bom, veremos agora a teologia do profeta Abacuque. Como já dissemos, o profeta Abacuque fala mais com Deus do que com os homens. Ele é mais um profeta intercessor do que um profeta pregador propriamente. Ele tem mais colóquio com Deus do que confronto com os homens. E nem por isso ele deixa de trazer à baila uma consistente e poderosa teologia. Então vejamos alguns aspectos da sua teologia agora. Em primeiro lugar, a punibilidade inevitável do pecado, ou seja, o fato de Deus estar sempre punindo o pecado. O maior engano do homem é pensar que o pecado compensa ou que ele ficará impune. Porque os homens corrompem ou se deixam corromper para granjear riquezas? Porque vivem sem pudor, dando asas às suas paixões infames, buscando beber avidamente todas as taças dos prazeres? Porque os poderosos esmagam os fracos e os juízes negam a justiça aos que andam retamente? Essa é uma questão ainda hoje, que nos causa calafrios. Certamente eles não creem na justiça divina ou creem que poderão escapar dela impunemente. Porque muitas vezes conseguem escapar impunemente da justiça humana, E pensam que podem levar também esse tipo de atitude para a sua justiça final, que Deus vai estabelecer. Lê do engano, Aqueles que pensam assim, ninguém consegue enganar a Deus. Deus sabe de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipotente, onipresente e também onisciente. Ele sabe de tudo. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23.
Nesta obra, o reverendo Davidson Bignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Bignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Bom, Abacuque, porém, nos mostra que o pecado é uma fraude. Ninguém escapará às suas consequências inevitáveis. Quem semeia vento, colhe tempestade, como diz o ditado, né? Quem semeia na carne, dela colhe corrupção. Um dia todos terão de enfrentar o julgamento de Deus e prestar conta da sua própria vida. Isso pode trazer paz ao seu coração ou pode trazer desespero se você tiver uma vida ímpia, assim como tantos ímpios têm, não é? E para nós que somos cristãos, eu quero acreditar que nós podemos encarar isso como uma questão que nos traz paz. Sabemos que Deus estará nos julgando também e trazendo a justiça perfeita sobre a nossa vida, né? Exaltino Gomes Coelho Filho é enfático quando afirma que a violência será punida. Apesar do seu desconcertante silêncio, Deus inverte a situação no momento apropriado e estabelece também a sua vontade. Existe um ponto final para a maldade humana. O poderio bélico que algumas nações possuem e que julgam elas se tornar invencíveis, nada será quando Deus determinar o seu fim. Qualquer um que já tenha lido o livro do Apocalipse sabe do que o nosso querido Hernandes Dias Lopes está falando aqui, né? Bom, em segundo lugar, os mistérios inextricáveis da providência divinas. Não dá para explicar, não dá para entender a providência divina. Eles são mistérios, né? Essa providência é mistério. Deus está além da nossa capacidade de entendimento. Seu ser é insondável. Os seus atos são muitas vezes surpreendentes e inexplicáveis. Abacuque ficou alarmado e esmagado quando soube que Deus estava usando os caldeus para disciplinar o seu povo. Esse método de Deus fez retinir os seus ouvidos e o levou a repensar a sua teologia. O puritano, Martin Lloyd Jones, diz que Abacuque escreveu o livro para relatar a sua própria experiência. Estava aí um homem perturbado pelos acontecimentos, ansioso por reconciliar o que via com o que acreditava. Deus não se deixa domesticar. Ele sempre nos surpreende com as suas providências que vão além do campo da nossa limitada compreensão. O livro de Abacuque joga uma pá de cal na teologia distorcida dos judeus. Eles que acreditavam, que Deus estaria com eles para defendê-los contra os seus inimigos em quaisquer circunstâncias. Não foi assim. Não é assim que Deus age, né? Mesmo estando eles nas práticas mais execráveis dos seus pecados. Então, esse tipo de dissonância espiritual
Isso é perigoso demais, porque a gente acha que está seguro devido à nossa religiosidade. Então, Deus mostra que o que de fato move o coração dele a nosso favor é a obediência. Tá bom? Bom, a teologia do livro de Abacuque reforça o que o apóstolo Pedro ensinou. O juízo deve começar pela própria casa de Deus. Né? Sempre foi assim e sempre será. Inclusive hoje, se enfrentamos uma justiça em nossa nação, a justiça divina em nossa nação, sempre essa justiça começa pelo reino de Deus e pela própria igreja de Deus. Em terceiro lugar, o sofrimento do justo é temporário, mas o castigo do ímpio é final, ou seja, é determinante. Aparentemente, o ímpio está levando vantagem sobre o justo. Agora, o ímpio encara a sua boca e ri, escancara a sua boca, né? E ri da miséria do justo. Agora ele oprime o justo e ninguém o detém. Contudo, o seu castigo se apressa e então o ímpio não terá para onde escapar. Ele buscará a própria morte, mas esta fugirá dele. Ele tentará fugir da presença de Deus, mas perceberá que não há um cantinho sequer do vasto universo onde possa se esconder do Deus Todo-Poderoso. Não é interessante que Adão tentou fazer isso. Tentou se esconder de Deus, ele e Eva, não é? Mas ninguém consegue se esconder de Deus. Deus acha e Deus julga, né, todos. O justo, porém, que foi pisado, humilhado, injustiçado, se erguerá das cinzas e triunfará pela fé. Mesmo que as circunstâncias conspirem contra ele, a sua alegria e salvação estão em Deus, o seu alto refúgio. Tudo tem a ver com relacionamento, né? Quando temos um relacionamento com Deus, a gente então experimenta esse cuidado de Deus. Claro, esse relacionamento que nós temos com Deus tem que ser um relacionamento sincero. Não pode ser algo fake, algo falso, né? Mas um relacionamento sincero. E Deus, então, nos abençoará com a bênção da fidelidade, né? Bom, em quarto lugar, a santidade de Deus exige o castigo do mal, começando com o seu próprio povo. Stanley Ellison diz que o maior interesse de Abacuque é pela santidade divina com respeito tanto à perversidade de Israel, quanto também à soberba da Babilônia. Ele se afligiu por Deus permitir que o pecado continuasse em Judá sem punição, e depois se preocupou por Deus usar a Babilônia como instrumento punitivo, que era uma nação ainda mais perversa. Né? É como se Deus estivesse pesando demais a mão contra o seu povo. Abacuque também escreve afirmando que antes de Deus punir a Babilônia pela sua megalomania e truculência arrogante, disciplinará o seu povo pela sua rebeldia. O juízo começa pela casa de Deus, como nós já vimos. Né? O povo de Deus não tem imunidade especial para pecar. O pecado do povo de Deus é mais grave, mais hipócrita e mais danoso do que o pecado do ímpio. Mais grave porque peca contra a maior luz, né, que é o conhecimento de Deus. Mais hipócrita porque, enquanto denuncia o pecado na vida dos outros, comete-o secretamente. E mais danoso porque, quando o povo de Deus tropeça e cai, o escândalo é ainda maior. Né? Então, de fato, Deus leva primeiro o juízo para o seu povo. Em quinto lugar, enquanto o soberbo é destruído pelo seu pecado, o justo viverá pela sua fé. Abacuque tem sido denominado de o livro que começou a reforma protestante. Abacuque 2,4 é citado 3 vezes no Novo Testamento. O Abacuque 2,4 é que fala sobre o justo viverá pela fé, como você vê aí na tela, né? Esse que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. De fato, esse versículo é retomado em Romanos 1,17, que foi o tema que mexeu com o coração de Martinho Lutero por ocasião da reforma protestante. Né? Aqui está em negrito, mas o justo viverá pela fé, que é uma retomada de Abacuque 2,4. As três citações do Novo Testamento têm uma progressão interessante. Quanto à ênfase em Romanos 1,17, a ênfase está em o justo. Em Gálatas 3,11, em viverá. Em Hebreus 10,38, em pela fé.
Todos os 3 pontos estão enfatizados em Abacuque. Poucos versículos da Bíblia têm participado com tão profundo efeito no desenvolvimento da teologia e da proclamação da fé. A doutrina da justificação pela fé é a pedra de esquina da nossa salvação. Essa foi a base da teologia do apóstolo Paulo. Essa foi a bandeira da reforma protestante do século XVI. Somos salvos não pelo que fazemos, mas pelo que Deus fez por nós, lá no passado. Né? O alicerce da salvação não são nossas obras para Deus, mas a obra de Deus para nós. A única boa obra perfeita, totalmente agradável a Deus, que nos leva para o céu, é aquela feita por Cristo na cruz do Calvário, ao derramar o seu sangue para nos resgatar e nos purificar de todo o pecado. Em sexto lugar, a crise deve nos levar não ao desespero, mas ao clamor por avivamento. O profeta Abacuque começa o seu livro questionando o caráter de Deus, mas o conclui orando a Deus por uma intervenção na vida do seu povo. A crise, em vez de nos levar a correr de Deus, deve nos induzir a correr para Deus. A crise é uma oportunidade para nos voltarmos para Deus, de fato. A gente erra, né, quando não quer mais orar na hora da crise, quando a gente quer fugir de Deus, né, quer fingir que Deus não está nos punindo, não está interessado em nós. Isso é um ledo engano, não é? A gente precisa, na verdade, se aproximar de Deus para que a crise passe mais rapidamente possível. E quanto mais cedo a gente se consertar perante Deus, mais cedo estaremos saindo da situação de crise. Bom, Deus ainda continua transformando vales em mananciais. Ele ainda continua voltando-se da sua ira para a sua misericórdia. O avivamento é uma obra de Deus e não uma ação humana. Não ajeitamos avivamentos. Clamamos por ele e Deus, é claro, estará nos dando de acordo com a sua vontade. Né? Não determinamos a sua chegada, preparamos-nos para ela. Não administramos a sua chegada, preparamos o seu caminho apenas. Né? Bom, em sétimo lugar, para a gente terminar então a aula de hoje, em sétimo lugar, quando o mundo ao nosso redor entra em colapso, ainda assim podemos nos alegrar em Deus, que é a grande lição do capítulo 3, que vamos nos deter bastante quando chegarmos lá e falarmos especialmente, né, versículo por versículo dessa parte. O cristão é um otimista inveterado, pois a fonte da sua alegria não está nas circunstâncias, mas está plenamente em Deus. O mundo pode ficar abalado, os montes podem se derreter e se lançar nas profundezas do mar. A natureza pode até se contorcer de dores, e terremotos fazendo tremer os alicerces da terra. Mas, mesmo assim, o povo de Deus continua seguro. A seca pode fazer mirrar a semente debaixo da terra. O curral pode ser um deserto sem a presença das ovelhas. A vide pode estar vazia de frutos. E o mundo inteiro pode entrar em colapso. Não é? Aqui, no caso, o colapso mercantil, o colapso econômico. Né? No caso aqui, a vide é a plantação de uvas, né? Que faz a alegria, que faz o vinho, que era discípulo da alegria antigamente. Contudo, o povo de Deus ainda assim terá um alicerce firme debaixo dos pés. O povo de Deus ainda poderá se alegrar em Deus, o seu Salvador. E essa firmeza, a firmeza provocada pela fé do justo, que faz com que ele não esmoreça, com que ele não caia e não morra, né? Não fique completamente destruído. Conforme Paulo mesmo diz em 1 Coríntios 4, né? Que nós somos abalados, perseguidos e tudo mais, mas nunca destruídos. Não é? Então, de fato, né, aqui temos aqui uma série de citações bibliográficas que o Hernani Dias Lopes usou durante todo esse capítulo. Né? São várias delas aqui, são 37 delas. Muito bem, nós vamos agora abrir aqui para o pastor Aderson nos conduzir com as perguntas.
Olá, queridos. E aí, quero desde já agradecer aí aos irmãos que estão aí conectados a nós. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para fazê-la através do chat, que aí o nosso querido amigo pastor Davidson também estará respondendo cada uma delas. E eu começo então, né, eu sempre dou start fazendo um recorte, uma pergunta, que é justamente de algo que muitas das vezes nós ouvimos, ou eu vou falar por mim, né? Que logo no início o pastor Davidson falou que Abacuque ele abre o seu coração para Deus, né? Ele abre o seu coração para Deus. E aí, às vezes, as pessoas vêm e falam, não pode abrir, que não sei o que, não sei o que lá. Fala um pouquinho mais sobre isso, o pastor Davidson, desse momento que Abacuque está vivendo, que é um problema que ele olha ao lado, né, vê crises, vê uma série de coisas que se chocam, inclusive, com aquilo que ele estava idealizando até, digamos assim, da parte de Deus para com o seu povo, né? Exato, né? Às vezes a gente acha, né? Eu não vou falar tudo que o meu coração pede, né? Como se a gente estivesse preocupado em falar para Deus aquilo que é politicamente correto, né? Que é a ordem do momento, né? O pessoal só quer falar do que é politicamente correto. Então, eu não posso ofender o outro, que dirá ofender a Deus, né? Mas nós ofendemos a Deus quando pecamos. Ofendemos a Deus, sim, quando a gente peca, quando é hipócrita, quando a gente, né, quer julgar o outro com severidade e julgar a nós pelo mesmo pecado com brandura. Na verdade, deveria ser o oposto, né? Julgarmos o outro com brandura e julgarmos a nós mesmos, né, para fins, né, de nosso aprimoramento moral, espiritual, julgarmos a nós mesmos com severidade. Né? Quando conseguimos virar essa chave, a gente consegue, então, de fato, entrar no caminho, né, de agrado ao Senhor. Mas então, às vezes a gente acha, não, eu vou desagradar a Deus se eu falar abertamente o que eu penso, o que eu sinto. Desde que você não fale publicamente, né, para outras pessoas ouvirem, é só você e Deus, abre o seu coração. Também não precisa fazer como um irmão me disse há muitos anos, e eu discordei plenamente dele. Eu sou tão sincero com Deus que eu falo até palavrão com ele nas minhas orações. Também não chega a esse nível, né? Aí é falta de respeito mesmo, né? A impiedade leva a pessoa a ter falta de respeito para com Deus. Não precisa chegar a esse ponto, é claro. Se você só consegue se expressar com palavrões, você precisa rever a sua conversão, né? A sua vida espiritual mesmo, a sua santidade para com Deus. Então, desde que você não siga por esses caminhos de exagero, abra o seu coração para Deus, fala o que tem no seu coração, sinceramente, né? Abre mesmo o jogo, entendeu? Como Abacuque fez, como Jó fez, como tantos outros servos de Deus do passado fizeram, né? Falavam abertamente com Deus e deixa Deus falar, né? E quando Deus falar, quando Deus lhe mostrar o qual o caminho, submeta-se a essa vontade dele e não fique retrucando, né? Porque, como Paulo mesmo disse, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão é aquela vara, né, que fica batendo no animal. Então, não adianta. Quanto mais o animal retruca, quanto mais ele resiste, mais ele apanha, né? Então, não adianta. Você tem que se submeter à vontade soberana de Deus, sabendo que Deus quer o melhor para você, não é? Pode não parecer no primeiro momento, mas sim, no final, Deus tem vitória, tem bênção e tem crescimento para a sua vida pessoal e espiritual. Joia, joia. Então, eu posso entender, meu amigo, que esse momento da gente abrir o coração com Deus, com o próprio Deus, ele pode de alguma maneira estar linkado com Mateus capítulo 6:6, que ele nos convida a entrar no nosso quarto, fechar a porta É e isso. se Falar abrir em ao nosso secreto. Deus em secreto, Isso. né? E aí isso é muito importante. Entra no quarto, é você e Deus, você pode conversar com Deus, você pode se abrir com Deus,
Cuidado com os exageros, cuidado com algumas palavras que o próprio Deus não se agrada, né? Ele é santo, né? Então eu não vou chegar para ele e falar palavrão, acho que não tem nenhum cabimento isso, né? É muito interessante. E outra coisa também, é muito interessante porque faz parte, né, de uma mensagem de esperança renovada, é você poder entrar no teu quarto, né, está dentro desse contexto que o pastor Davidson muito bem colocou, ó, mensagem de esperança renovada. Então, entra no teu quarto, fecha a porta e se abra com o teu Deus. E aí, uma outra coisa que você falou, que é uma atenção, e acho que, assim, a gente precisa, eu vou usar essa expressão, né? Pedir a Deus que Deus nos ajude a evoluir, que é a atenção entre falta de fé e uma fé pujante, uma fé vibrante, né? Como você colocou, né? Uma fé pujante me leva a cantar cânticos, me leva a adorar, me leva a exaltar, né? E quando ela começa a vacilar, quando eu perco, né, a referência, quando as vistas estão embaçadas, por exemplo, eu estou usando óculos, mas o meu óculos agora está embaçado. Então, quando isso acontece, prejudica a visão. E a tendência é reclamação. Então, é algo que a gente precisa estar muito atento, né? É verdade, né? Uma fé vacilante, cambaleante, nos leva a murmurar. E uma fé firme, pujante, nos leva a cantar, né? Cantar antecipadamente, contando já com a vitória que Deus dará, né, lá na frente. Ainda que não seja a vitória que eu espere, né? Muitas vezes a gente ora, por exemplo, para Deus curar alguém que está hospitalizado e depois de um processo de oração, Deus acaba levando essa pessoa, né? A pessoa morre. Ah, mas Deus não ouviu minha oração? Não, Deus ouviu sim. Eu costumo dizer que a resposta mais completa que Deus dá para todas as orações dos santos é o céu. E para você ir para o céu, você tem que morrer aqui na terra, entendeu? É uma semente. Ela morre na terra para poder renascer de forma muito melhor, né? Como uma árvore que dá frutos quando ela só acontece quando a semente morre, né? Então, se você orou durante muito tempo, ou está ainda nessa situação, né, orando pela cura de alguém, e de repente Deus está sinalizando que vai levar essa pessoa, tenha paz no seu coração. Deus sabe o que está fazendo, né? Ele determinou a hora para aquela pessoa ir. Tenha paz, tenha confiança em Deus, né? Ele vai suprir as suas carências, as suas necessidades, especialmente se essa pessoa é serva de Deus. Ele está dando o céu para ela. Isso deve ser motivo de alegria para a gente. É livramento que Deus está dando para essa pessoa de todas as lutas e mazelas aqui na terra. Entendeu? Então, se a luta for com você mesmo, por uma doença, por uma situação qualquer, confie em Deus. E claro, né, faça a sua parte. Se você puder cuidar da sua saúde, cuide. Se puder se virar para arrumar um emprego, fazer um trabalho pelo menos, né, se não conseguir emprego, ao menos tenha como se sustentar com algum trabalho que você possa fazer, né, algum bico, né, como o pessoal diz aí. Mas de alguma forma, né, faça a sua parte no que for necessário e espere o melhor de Deus naquilo que não está sob o seu controle, né? Então, simplesmente submeta-se a Deus, e essa deve ser uma lição para mim também, né? Para o pastor Aderson, para a Cris, todos nós temos que aprender com Deus, né, a nos submeter à vontade dele, é isso que realmente nos importa. Daí, olha só que interessante, e eu vou finalizar fazendo essa pergunta, né? Então a gente tem que, assim, é correto eu dizer assim que nos dias de hoje, nós cristãos, e aí eu estou generalizando, mas não todos nós, mas pô, uma parte de nós cristãos precisamos aprender um pouco mais sobre a submissão e também um pouco mais sobre o fato de que Deus, quando ele começa
a agir numa situação, primeiro ele vem tratar conosco para depois tratar com as pessoas? Ele trata, nós também somos pessoas, né? Deus, tra- Deus trata primeiro com os servos dele e depois trata com quem não tem compromisso com ele, né? E quando ele trata com os servos dele, com os filhos dele, ele primeiro trata com brandura, com amor, com carinho, não é? E, em geral, se o servo de Deus tem um temor a ele, né? É servo de Deus porque teme a Deus, ele vai se envergar primeiro, ele vai se submeter à vontade de Deus primeiro. E o justo, o injusto, né, o ímpio, ele geralmente recebe o juízo de Deus com empáfia, com soberba. E então a dureza do juízo contra ele é maior, não é? Enquanto que para o justo, porque se dobra à vontade de Deus, essa dureza de Deus é mais branda, não é? Porque de fato, né, Deus corrige aquele que ama. Verdade. Está aí um grande desafio para os dias de hoje, né? Pode falar, Falar, não. essa lição também eu tratei aqui, né? A lição da completa dependência de Deus, né? No livro Revelações Originais, do Salmo 23. É meu livro mais recente, ainda estou trabalhando no Salmo 91, que eu pretendo lançar. Eu pretendia lançar esse ano, mas não deu. Vou tentar produzir para lançar no ano que vem, né? O comentário também, palavra por palavra, versículo por versículo, do Salmo 91, como eu fiz aqui no Salmo 23, né? Esse aqui já está pronto, estou aguardando chegar a nova tiragem, que a primeira tiragem inteira já se esgotou, não é? Tem sido amplamente aceito, e a mesma lição que a gente está vendo agora em Abacuque, nós aprendemos aqui também no Salmo 23, né? O livro Revelações Originais do Salmo 23, de minha autoria, que você pode fazer contato pelo WhatsApp 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. E eu terei prazer em enviar para você, no seu endereço, pelos correios, e você vai ver o quanto é abençoador também conhecer todas as revelações que estavam ocultas para nós a partir da língua original em hebraico, não é? Como também veremos a partir da próxima semana, nosso próximo encontro, o livro de Abacuque, agora sim, também direto no texto, a partir da nosso próximo encontro. Amém. Então, fica aí a reflexão dessa manhã a respeito da mensagem de Abacuque, a esperança renovada. Essa esperança renovada, ela diz respeito também a entrarmos no nosso quarto, fechar a nossa porta e abrir o nosso coração com Isso temor e aí. temor para o nosso Deus. Não podemos perder de vista que existem duas tensões que trabalham, que tentam exercer influência sobre nós, mas a principal delas é de que eu e você, independente do momento em que estejamos passando, se é um momento de conflito, precisamos persistir e continuar adorando ao Senhor, porque é Ele que nos renova, é Ele que nos dá força, é Ele que nos fortalece, e não podemos perder de vista também que Deus começa a tratar de pessoas, como o pastor Davis fez o trocadilho, né? Nós É. somos pessoas, então ele começa a tratar a partir de nós. E ele trata com moderação, ele não pesa a mão mais do que deveria, né? Ele tem aí, Hernandes Dias Lopes, ele tem, quando ele fala sobre o livro de Pedro, primeira de Pedro, a ideia que ele traduz ali é Deus tem uma espécie de termômetro, ou como se ele colocasse a mão próxima do forno para sentir. Quando a quentura vai se exceder, ele diminui aí a tensão para ver se a pessoa já trabalhou, já entendeu e tudo mais. Eu achei muito interessante essa colocação dele. Querido amigo, muito É verdade. obrigado por esse dia, por essa reflexão. Eu não sei se os irmãos têm perguntas, aqui não aparecem as perguntas, mas eu quero te incentivar na próxima quarta-feira, já leu o capítulo de número 1, né, Isso quando o aí. pastor Davidson já vai começar aí no versículo por versículo, a partir do capítulo 1, e traga as suas dúvidas.
traga os seus esclarecimentos, traga as suas contribuições. Não é monólogo, né? Não é monólogo, é onde você tem oportunidade para aprender, para compartilhar. Pastor Davidson, agradece a Márcia por nós e, por gentileza, esteja orando por nós. Sim, vamos orar então. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós tivemos de estudar a tua palavra mais uma vez. E agora clamamos a tua bênção, a tua direção, para todo estudo que faremos diretamente agora no livro de Abacuque. Tu sabes, ó Pai, o quanto precisamos dessa palavra de esperança, a esperança renovada diante daquilo que aguardamos, ó Pai, em termos de futuro. Clamamos a Ti a Tua misericórdia, diante do juízo do Senhor, que haja compaixão, que haja a Tua misericórdia. Então nos abençoa, Senhor, também como servos do Senhor, como serva do Senhor, que haja a Tua graça renovada também sobre a vida de todos nós. Então pedimos a Ti estas bênçãos, em nome de Jesus, é como nós oramos e agradecemos pelo Teu cuidado, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Pela manhã, então, teremos Amanhã com Deus a partir das 7 horas da manhã e na próxima quarta-feira vamos estar mais uma vez, Deus assim permite, juntos, estudando sobre o livro de Abacuque. Tchau, tchau. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau. Deus te abençoe, meu querido. Shalom, pastor Aderson. Shalom a todos. Shalom. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.